Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-la? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábola. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus usa duas comparações para nos falar do reino de Deus. O Evangelho de Mateus vai chamar reino dos céus. Reino significa alguém que governa. Se é de Deus, significa o mundo governado segundo o coração de Deus. Um espaço, uma estrutura, uma vida, uma família, uma pessoa governada segundo o amor de Deus. Como seria bom se todos que usam o nome de Deus permitissem Deus agir. Não ia ter fome, não ia ter briga, não ia ter guerra, não ia ter esse mundo tão desumano que a gente está vivendo. E é por isso que ele vai dizer, olha, ele acontece assim de maneira que às vezes a gente nem percebe, porque tem tanta maldade. Então é como aquele homem que planta lá a sua semente e misteriosamente ele vai dormir e tal, e de repente aquela semente começa a fazer o seu papel. Ela morre, ela vai crescendo e depois até tornar-se ali o verdadeiro fruto. Muitas vezes a gente corre o risco de achar que o bem que a gente faz não faz diferença. Ah, porque todo mundo está fazendo mal? Pelo amor de Deus. Plante a semente da paz, plante a semente do amor, acredite nas pessoas, acredite no bem. Esse é o nosso papel, esta é a nossa missão sempre. E com certeza, a segunda parábola vai colocar o reino de Deus é como um grão de mostarda, bem pequenino, mas apesar de tudo, ele se torna um agasalho. É o que nós fazemos que fomenta a esperança de todas as pessoas. Sem o papel da missão, por exemplo, onde que as pessoas poderiam sentir o afago de Deus? Sem o papel da missão na família, na vida do jovem, de uma comunidade, numa cidade, já pensou? Numa cidade não tem a missão da Igreja Católica? Como seria triste? Então, acreditar na nossa missão, acreditar na multiplicação dos grãos de mostardas, que significa a missão que nós fazemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra